tanta dor no mundo, pergunto-me se existes. Onde está a tua alegria neste mundo de homens tristes? Se ensinas o bem, porque é que somos maus por natureza? Se tudo podes, porque é que não vês comida à minha mesa? Perdoa-me as dúvidas, tenho que perguntar. Sou teu filho e tu me amas, porque é que me fazes chorar? Eu não pergunto à pessoa porque é que ela está presa. Nunca perguntei. Não tenho consciência, nestes mais de 40 anos que estou na prisão, de ter perguntado a alguém porque é que está preso. E perguntava, porquê é que me estás a fazer isto? Isto não é justo. Boa tarde, bem-vindos a estas Memórias que Contam. Hoje vamos recordar o padre João Gonçalves, que faleceu aos 76 anos de idade, a 8 de dezembro de 2020. Foi o coordenador da Pastoral Penitenciária da Igreja Católica em Portugal durante muitos anos. Na equipa dele também trabalhou o Dr. Ricardo Vara Cavaleiro, na área jurídica, com quem vamos conversar hoje sobre o padre João Gonçalves. Obrigado pela sua presença e pela sua disponibilidade. Portanto, o padre João foi coordenador nacional da Pastoral Penitenciária, um setor onde trabalhou durante mais de 40 anos e era conhecido inclusivamente até pelo padre das prisões. Neste contexto, que legado é que o padre João Gonçalves deixou, portanto, na Pastoral Penitenciária, com o seu olhar de humanidade para o ambiente prisional? Muito boa tarde. Antes do mais, dizer que é uma honra muito grande, de facto, poder falar da vida fecunda e da obra marcante do Sr. Padre João Gonçalves, que fazia o favor de ser meu amigo, muito próximo, muito íntimo também. Essa gratidão também pelo convite e dizer-lhe que é com muito estímulo também, com sentimento também de grande reconhecimento por aquilo que ao longo dos vários anos ligados à pastoral penitenciária que o Sr. Padre João me permitiu experimentar. A nossa ligação começou em concreto nos finais de 2007, portanto, quando ele me convidou para um encontro de visitadores ligados à pastoral penitenciária, portanto, na Casa Osanã, em Santa Maria da Feira, e desde então foi-se criando um laço muito profundo de amizade primeiro, de admiração depois da minha parte para com ele, ao ponto de depois me convidar para integrar a equipe de coordenação nacional da Pastoral Penitenciária. A Pastoral Penitenciária é esta área da ação pastoral da Igreja Católica em Portugal para o mundo penitenciário. E digo concretamente o mundo penitenciário porque a partir do ano 2000, com a mensagem do Santo Padre, São João Paulo II, por ocasião do Jubileu dos Cárceres, inverteu-se aquela perspectiva da pastoral ser centrada unicamente na prisão, mas ter uma amplitude maior. E o Sr. Padre João Gonçalves teve o condão de alterar esta perspectiva pastoral em Portugal, estruturando a atividade pastoral em três setores ou três áreas de atuação: a área religiosa, a área social e a área jurídica. Mas ao mesmo tempo também, concomitantemente com estas três áreas, em três setores, portanto, não unicamente focado na prisão, mas também com a atenção para a prevenção e depois para o mundo da reinserção. Esta foi a grande, na minha perspectiva, novidade pastoral, ancorada aqui na mensagem do Papa São João Paulo II, do ano 2000, que de facto levou até a que vários pastoralistas depois se reunissem e gizassem um tal de modelo para um plano de pastoral penitenciária, que ainda hoje utilizamos, portanto, na pastoral em Portugal e na Europa, sobretudo na Europa ocidental, onde os traços são mais semelhantes, quer em termos de legislação penitenciária, quer em termos de pastoral. E, portanto, foi esta dinâmica, esta nova luz
de enfoque relativamente às 3 áreas. A área religiosa, portanto, o cuidado com a área religiosa, ao mesmo tempo a área social, as necessidades sociais dos reclusos, das suas famílias e das vítimas, mas também a área jurídica. Não podemos esquecer que há sempre aqui esta ligação muito próxima com o sistema penal e penitenciário. Isto não é justo. Porquê é que tu me estás a fazer isto? E enquanto não me fizeres compreender porque é que me estás a fazer isto, eu estou zangada contigo. Eu ainda estou zangada com Deus. Se eu fosse a pôr um rótulo a todas as pessoas que cometiam erros, que cometem mal, toda a gente estava com um rótulo, toda a gente, eu também. Se eu dissesse assim, meus senhores, quem nunca fez nenhum mal, faz favor de sair da igreja. Eu também tinha que sair, a não ser que eu não fosse consciente, que eu não fosse verdadeiro comigo mesmo, diante de Deus. E para além destas 3 áreas, portanto, estes 3 setores da prevenção, da prisão e da reinserção, portanto, saltando para fora dos muros exclusivamente da prisão. E isto, de facto, foi um grande marco, um marco assinalável que, ao longo de todo o seu percurso, o Sr. Padre João Gonçalves tentou sensibilizar primeiro a Igreja, os senhores bispos, os visitadores, os colaboradores, os assistentes espirituais e religiosos, todos aqueles que têm um carinho por esta área de pastoral. E tentou, ao longo destes anos, mais de 10 anos, tentou fazer aquilo que ele entendia que é um trabalho objetivo e eficaz na resposta a estes objetivos, de forma a tentar criar em cada uma das 20 dioceses um departamento diocesano de pastoral penitenciária, ligado obviamente ao bispo diocesano, mas que um conjunto de pessoas pudesse pensar a pastoral na sua diocese. Há algumas dioceses que atualmente em Portugal já têm implementado um departamento diocesano de pastoral penitenciária, onde, para além do assistente espiritual e religioso na designação atual, ou como antigamente conhecíamos, o capelão, para além do assistente espiritual e religioso, estão outras pessoas que pensam de facto esta ação pastoral nestas 3 áreas e nestes 3 setores de intervenção, não o restringindo unicamente à prisão. Daí a designação também de não ser pastoral prisional, mas ser sim pastoral penitenciária, como o Sr. Padre João Gonçalves tanto gostava, uma pastoral das penas e da liberdade, não se cingindo unicamente à prisão, mas também ao pré e ao pós. E de facto este trabalho foi um trabalho muito fecundo, como disse, em articulação com as várias estruturas da Igreja, portanto a pastoral penitenciária, a Coordenação Nacional da Pastoral Penitenciária insere-se no departamento na Comissão Episcopal de Pastoral Social e Mobilidade Humana, da Conferência Episcopal Portuguesa, e ao longo dos vários anos de trabalho, de entrega, sempre houve da parte do Sr. Padre João Gonçalves uma preocupação muito grande, de uma proximidade muito grande com os assistentes espirituais e religiosos, com os voluntários, mas também a nível internacional, com uma partilha recíproca de experiências, de saberes, de caminhadas, de dificuldades também. E foi este crescimento conjunto que me permitiu, ao longo destes anos, com grande admiração, com grande carinho, estabelecer também este trabalho ao nível da pastoral penitenciária. E neste contexto, como é que era fazer uma visita a um estabelecimento prisional com o Padre João? Que neste caso, portanto, o Dr. Ricardo Vara Cavaleiro também deve ter feito algumas. Sim, acompanhei o Sr. Padre João Gonçalves em várias visitas a estabelecimentos prisionais, desde logo aqui no estabelecimento prisional de Aveiro, onde eu mais proximamente com ele colaborava, mas a outros estabelecimentos prisionais do país, inclusivamente no estrangeiro.
o Sr. Padre João era, antes de tudo mais, um homem fascinante, com um carisma muito, muito particular, alguém que não se quedava pela beleza homilética, mas que materializava na vida prática, na vida do dia-a-dia, o Evangelho de Jesus. E, portanto, era alguém que tinha esse cuidado de ser muito ao jeito de Jesus, alguém muito bem disposto, alguém que tinha sempre uma piada para dizer, um cumprimento, uma saudação com graça, mas depois alguém que olhava para o outro com os olhos de Jesus e que via naquele homem e naquela mulher que estão temporariamente em reclusão o próprio Cristo. Aliás, é Mateus 25 que nos diz: estive preso e fostes visitar-me. Portanto, quando íamos a um estabelecimento prisional, quando o Sr. Padre João Gonçalves ia a um estabelecimento prisional, ia sempre neste encontro com Cristo, que é o mesmo Cristo que celebramos na Eucaristia, que colocamos na mesa do altar, é o mesmo Cristo que está preso. Assim ele o encarava. Aquele homem e aquela mulher são também pedaços de Deus, são também o Cristo que está encarcerado. E era sempre nesta lufada de ar fresco, havia sempre um carinho muito grande que os reclusos tinham pelo Sr. Padre João Gonçalves, pela proximidade que com eles estabelecia, pelo acolhimento que com eles também criava, porque havia alguns princípios que norteavam, de facto, esta atuação do Sr. Padre João Gonçalves. Ele acreditava que, de facto, o homem é muito maior do que o seu erro. Como dizia Santo Agostinho, odeio o pecado, mas amo o pecador. E o Sr. Padre João Gonçalves acreditava que, de facto, aqueles homens e aquelas mulheres que passam um período da sua vida pelas grades, pelos grilhões de uma prisão, que podiam mudar de vida. Já o Papa São João Paulo II dizia também na mensagem do Jubileu dos Cárceres que o tempo de prisão é também tempo de Deus e pode ser também tempo de reconstrução interior. E o Padre João acreditava plenamente nisto, portanto, neste princípio da perfectibilidade humana, nesta presença amorosa de Deus também na vida daqueles homens. E via este tempo de prisão como um tempo de passagem. Ninguém está preso, pelo menos em Portugal, toda a vida, de uma forma perene. Não, é um tempo. E este tempo pode ser também tempo de reabilitação. Aliás, a nossa legislação nacional, o artigo 40 do Código Penal, diz-nos isso mesmo, que as penas e as medidas de segurança visam a prevenção, a reafirmação contrafáctica da norma, portanto, dizer que aqueles bens jurídicos se mantêm válidos, mas, acima de tudo, dizem-nos que procuram a reintegração do agente na sociedade. É este o objetivo primeiro da lei, no fundo, reparar, ajudar a reconstruir aquele homem ou aquela mulher que num determinado momento da sua vida cometeu um ilícito criminal, um facto que a lei pune criminalmente. Aliás, ideia que depois é replicada também no artigo 2º da Lei 115 de 2009, o Código de Execução de Penas e Medidas Privativas de Liberdade. Portanto, é também uma legislação muito humanista, que visa que o agente, diz o Código de Execução de Penas, possa conduzir a sua vida sem praticar novos crimes. E era este acreditar na pessoa humana, era esta valorização da dignidade intrínseca à pessoa humana que naquele momento está privada de liberdade, que sempre norteou a atuação do Sr. Padre João Gonçalves. Era o encontro de cada um de nós com o Cristo que está preso. E de facto, eram momentos muito ricos, por vezes até emotivos. Lembro-me de uma celebração de lava-pés aqui no estabelecimento prisional de Aveiro, em que não conseguimos conter as lágrimas, portanto, com o rito do lava-pés que ele fez a cada um dos reclusos, e que de facto eram momentos muito intensos, muito íntimos, muito vividos ao jeito de Jesus. Seguramente o Sr. Padre João também teria algumas debilidades, alguns defeitos. Quem não os tem, não é? Papa Francisco
ainda recentemente aos capelães em Itália, dizia-nos: porque eles presos e não eu. E, portanto, todos nós também temos essa fragilidade. E o Sr. Padre João também teria, certamente, alguns defeitos, mas tinha este gosto por fazer sempre tudo muito ao jeito de Jesus. Olhar para o outro com os olhos de Jesus. E eram momentos muito ricos, muito intensos. Quer estes com as pessoas privadas de liberdade, quer nas visitas que fazíamos a escolas, a estudantes, portanto, na tal área da prevenção, a grupos de catequese, quer nas visitas que fazíamos às instituições, portanto, sempre um tratamento assinalável, uma cordialidade no trato, de uma forma muito, muito assinalável. Alguém que se preocupava, efetivamente, com o outro. Já percebemos as marcas do Padre João. Agora um desafio maior, como é que o Dr. Ricardo vai continuar, por exemplo, o legado que o Padre João Gonçalves deixa? Aquilo que de bom nós vamos aprendendo, temos que o pôr ao serviço dos outros. Será de facto egoísmo escondermos o dracma ou a pedra preciosa e guardá-la e não a pôr a render, como os talentos do Evangelho. E de facto algumas destas inúmeras experiências que tive a oportunidade de privilegiar com o Sr. Padre João Gonçalves, é um desafio muito grande, primeiro para a minha vida pessoal, como homem, como pai, como marido, mas também como profissional do foro. Eu sou advogado e inúmeras vezes deparo-me com homens e mulheres que estão a ser julgados por um crime, que correm o risco também de entrar num estabelecimento prisional, e de facto esta experiência permitiu-me olhar para a vida da prisão com outros olhos, porque mesmo como jurista, como advogado, normalmente para o advogado o processo termina quando termina a sentença condenatória e aquele homem ou aquela mulher vão para a reclusão. E de facto consigo perceber hoje, ou ao longo deste percurso, que há muito mais do que isto, que aquele homem e que aquela mulher, em termos profissionais, continuam a precisar deste cuidado técnico-jurídico, mas sobretudo também deste apoio social que é tão importante ao nível do voluntariado e sobretudo desta assistência espiritual e religiosa para ajudar a reconstruir interiormente também cada um daqueles homens que, marcados muitas vezes pela fragilidade, pela debilidade, por circunstâncias em que cresceram também, sem dúvida, sem a sua cota parte de responsabilidade nos factos pelos quais foram conduzidos à prisão, mas esta perspectiva de acreditar na pessoa humana, de ver que de facto está ali alguém que, independentemente dos seus atos, mantém intrínseca e inatacável a sua dignidade enquanto pessoa, porque é alguém à imagem e semelhança de Deus. E o Padre João chamava muitas vezes à colação o capítulo 13 de João, quando nos dizia, quando o Evangelho nos diz: dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Portanto, esta é a medida do amor de alguém que se diga amigo, discípulo de Jesus, alguém que se diga cristão, este amar como Jesus nos amou. E este amor de Jesus levou inclusivamente à cruz, à morte, à entrega, à doação total. Claro que isto é muito difícil de concretizar, mas é o desafio, é este aperfeiçoamento de santidade todos os dias para a nossa vida, nos mais diversos ambientes. Portanto, fazer aquilo que Jesus faria se estivesse no meu lugar. Se fosse Jesus a estar, como é que reagiria? E esse foi o grande ensinamento que ao longo destes mais de 10 anos de partilha com o Sr. Padre João, que me permitiu olhar para esta realidade, muitas vezes incompreendida dentro das nossas próprias paróquias.
Quantas vezes não ouvimos, bem, se estão lá muito bem, é porque alguma coisa fizeram, não foi por ir à missa 2 vezes. Ouvimos isto e, de facto, não percebemos que é Jesus. Todos nós somos discípulos de um condenado, de um encarcerado, de um preso. E, portanto, aqueles homens e aquelas mulheres que estão também em prisão têm a sua dignidade intrínseca, têm também o respeito pela sua dignidade, não lhes pode ser retirado. É de facto esta atitude de amor, efetivamente, que tem que nos mover. Sensibilizar as comunidades, este trabalho de sensibilização das comunidades, das paróquias, dos arciprestados, das dioceses, e obviamente também a humanização das instituições e das leis. Este contributo para que não seja como a velha lei de Talião, de olho por olho e dente por dente, mas que possa ter um sentido mais humanizante, mais positivo e, de facto, mais restabilizador da própria pessoa humana. Vamos aproveitar, portanto, o amor e a doação que falou para destacar um pormenor que, portanto, pode ser considerado um por maior, como se costuma dizer. Neste caso, portanto, no funeral do Padre João e nessa preocupação que ele tinha pela outra pessoa e por se dedicar aos outros, portanto, havia flores, mas podemos dizer que havia muito mais doação através de bens alimentares que as pessoas levaram, que depois foram oferecidos às florinhas do Voga. Portanto, o Dr. Ricardo também foi uma das pessoas que se lembrou deste gesto. Como é que ele surgiu? O Sr. Padre João, aqui em Aveiro, e atrevo-me quase a dizê-lo a nível nacional, era uma pessoa muito querida, muito estimada, não só dentro da própria Igreja, mas da sociedade civil, pessoas que nada têm a ver com a religião católica, de outros credos, de outras religiões, mas que admiravam o bom homem que era o Sr. Padre João Gonçalves, o bem que ele fazia. E exemplo disso, como diz e muito bem, já em 2016, já ele tinha sido assolado pela doença, portanto, que o afetou, e o Centro Hospitalar de Baixo Voga fez-lhe uma singela homenagem, portanto, da forma positiva, esperançada também com que ele lidava com a sua doença. E nessa homenagem no Teatro Aveirense, em 2016, o Sr. Padre João Gonçalves tem essa expressão que eu vou citar: não sei quando morrerei, mas quando eu morrer, não quero que levem flores. E acrescentou depois, em jeito de brincadeira, como era tão particular nele, também podem levar, dizia ele, mas levem massa, arroz e outros bens alimentares para serem distribuídos pelos mais pobres. Ora, foi esta expressão que motivou a que dessemos cumprimento a essa vontade dele. E, de facto, quando do seu decesso, lembrámo-nos de divulgar esta mensagem, e as redes sociais têm este condão extraordinário de replicar também o mal, mas também o bem, e, de facto, na celebração do seu funeral, havia uma ou outra flor, mas junto ao seu caixão aquilo que estava eram bens alimentares que generosamente as pessoas foram trazendo e foram depositando junto do seu corpo, nesse gesto de homenagem também, nesse gesto de seguimento, cumprimento da sua vontade. E esses bens alimentares foram depois distribuídos pelos mais pobres, pelos mais carenciados, por aqueles da margem, como o Papa Francisco nos diz, pela tal igreja em saída, por esses a quem o Padre João Gonçalves gostava de ir ao encontro e de sair para se encontrar com eles.
Assim aconteceu depois também na celebração de sétimo dia, portanto, na missa de sétimo dia na Sé Catedral de Aveiro. O mesmo gesto, replicámos novamente este gesto, porque de facto mais do que as flores da beleza, da gratidão, de louvor também, por aquilo que terá sido a vida daquela pessoa que naquele momento homenageamos no seu falecimento, quisemos dar marca, dar sentido a essa expressão dele, de até nesse momento ele estar rodeado desses mais pobres, dos mais frágeis, dos da margem, daqueles que tantas vezes passam despercebidos, daqueles em quem às vezes até viramos a cara para o lado para não nos incomodarem. E esses quisemos-los fazer presentes no decurso dessa expectativa, desse desafio do Sr. Padre João Gonçalves, que havia lançado em 2016. Regressando ao âmbito da conversa, portanto, neste caso, conversa sobre o Padre João, mas também sobre então a pastoral penitenciária, e neste momento que estamos a viver da pandemia, e no caso concreto da vacinação, ano passado conversamos na Agência Eclésia várias vezes com o Padre João, portanto, sobre o contexto das prisões e a pandemia, que importância tem, ou que urgência, digamos assim, pode ter também os reclusos serem vistos como prioritários neste processo de vacinação que está a decorrer agora? Nunca nos podemos esquecer que primeiro e antes de tudo, os reclusos, as pessoas que estão em reclusão, são isso mesmo, homens e mulheres, pessoas como cada um de nós, que o único direito que lhes foi retirado foi o direito à liberdade, para compensar o mal que fizeram, o crime que cometeram. Portanto, tudo o demais mantém-se inalterável. E partindo deste pressuposto, já o nosso primeiro-ministro, 10 ou 14 de janeiro, 20 de janeiro, o disse claramente na sequência da reunião com a Sra. Ministra da Justiça, que os estabelecimentos prisionais, os médicos, os enfermeiros que lá trabalham, o pessoal da guarda e dos serviços administrativos e técnicos da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, que iam também ser vacinados. Isto, de facto, é extraordinário. E depois os reclusos também. Isto é muito importante. Não nos podemos esquecer, desde já, que os estabelecimentos prisionais são espaços muito concretos que estão confinados àquela área. E faz todo sentido que possam ser vacinados o quanto antes, porque aquele ambiente não é fechado. Todos os dias entram e saem dos 49 estabelecimentos que existem no país, várias equipes, as que vão fazer as reparações dos bens e serviços, portanto de energia, canalizações, mas também aquelas que vão levar alimentos, que vão entregar alimentos, que vão entregar refeições, advogados que têm que efetivamente, mesmo neste tempo de pandemia, contactar e preparar os seus processos conjuntamente com os constituintes que estão em reclusão. Portanto, há um contacto frequente com o mundo exterior e o risco de poderem ser contaminados é muito maior, porque o isolamento que nós podemos fazer em nossa casa, afastando-nos dos membros da nossa família, não é o mesmo que é possível fazer dentro de um estabelecimento prisional. Há estas limitações em termos de condições também dos estabelecimentos prisionais. E, portanto, na minha perspectiva, faz todo sentido que, de facto, sejam também vacinados e vacinados o quanto antes, atendendo a esta concreta circunstância que é o mundo dentro dos estabelecimentos prisionais. E estas memórias que contam, dedicadas hoje ao Padre João Gonçalves, que faleceu aos 76 anos de idade, a 8 de dezembro de 2020, terminam. Agradecemos ao Dr. Ricardo Vara Cavaleiro esta disponibilidade, também esta oportunidade de recordar o Padre João, através, portanto, das suas memórias e das suas experiências também que viveu com ele ao longo dos últimos anos
no setor da pastoral penitenciária. Obrigado pela sua disponibilidade. Eu aqui agradeço muito estes minutos e esta partilha que tanto me enriqueceu como homem, esta convivência com o Sr. Padre João, como também, sobretudo, me ajudou a ser melhor cristão. As nossas conversas na Eclésia ficam por aqui. Obrigado também por terem estado desse lado a acompanhar-nos. Uma boa tarde e boa semana. Peço perdão pelas perguntas que têm que ser feitas. E se eu escolher o meu caminho, será que me aceitas? Quem és tu, onde estás, o que fazes, não sei. Eu acredito é na paz e no amor. Por favor, não deixe o mal entrar no meu coração. Dou por mim a chamar o teu nome em horas de aflição, mas... São muito poucos os presos que sonham. Quando eu ensaiava um cântico, Deus está aqui e explicando às pessoas. O mais importante quando há um cântico religioso, o mais importante é a letra, a música. Então Deus está aqui na cadeia, está aqui como se fosse uma grande catedral, está aqui tão presente aqui como está no Vaticano, em Fátima, ou como está ali na igreja ao lado. Está aqui. Mas também está aqui sobretudo o aqui de nós, de cada um de nós, do teu coração, do meu, do Senhor Guarda, que está ali à porta a tomar conta de nós, para nos ajudar, está no teu coração. E eu apontei sempre para um homem que estava na primeira fila da celebração. Ele fez um gesto de repulsa e depois disse-me, quis falar comigo no fim. Quando me disse que Deus estava em mim, eu sei que não está, porque eu sei os crimes que cometi. Deus não pode estar no coração de um criminoso, eu sei que sou criminoso.